Olá, Shalom, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a letra Dalet, sobre o que ela representa, simbolicamente, o que ela significa. E nós faremos uma ligação dessa letra com o nome do rei David, justamente porque esse nome começa com essa letra Dalet. Então vamos ver, nos acompanhe para essa aventura, mas antes, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Edichane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Agora sim, meu querido amigo, muito feliz de estarmos aqui novamente. Estava sentindo muita falta das nossas conversas e te passo a palavra para introduzir esse tema da letra Dalet, para depois nós abordarmos o tema do rei Davi. Perfeito, então saudando a nossa audiência, também estava com saudade desses nossos encontros, passamos aí por um período de recesso e agora retomando esses encontros tão agradáveis, essas conversas tão agradáveis para falarmos desses temas elevados. A letra Dalet, ela é a quarta letra do alfabeto hebraico e por ser a quarta letra, ela tem o valor numérico de 4. E essa letra, então, ela está associada a este número. E o número 4 ele representa uma completude na matéria. Né? Nós podemos falar dos 4 elementos, fogo, a água, o ar e a terra, dos 4 pontos cardeais, dos 4 animais da visão de Ezequiel, das 4 letras do tetragrama sagrado do Hashem, né? Yod, Re, Vav, Re. Então o número 4 ele tem essa completude. Né? Um outro aspecto do número 4 que é representado pela letra Dalet, né, o valor numérico da letra Dalet, é que se nós somarmos o número 1, mais o número 2, mais o número 3, mais o número 4, nós temos o número 10. Então a soma dos números que precedem o 4 até chegar no 4 tem o valor numérico de 10, o que indica essa completude do próprio número 4. Ainda, simbolicamente, a letra Dalet é associada à porta e também ao pobre. Perfeito. Começando por essa questão do 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10. Isso é interessante porque não vem apenas da tradição hebraica. Se nós pegarmos os pitagóricos, conta a tradição que Pitágoras dizia para os seus discípulos contarem apenas até 4, justamente porque ele representava uma completude. E como ele dispunha esses 4 números, ele colocava um pontinho em cima, 2 pontos logo abaixo, 3 pontos na sequência e os 4 pontos na base, que acabava formando uma pirâmide. E nós vamos voltar a esse tema, ele fica aí na tela para terem este conhecimento, mas nós retornaremos quando abordarmos o tema Davi. Então o 4 ele representa essa completude. E por que tu mencionaste ainda que ele representa o pobre e a porta. E por que isso? Porque simplesmente quando nós escrevemos a letra Dalet por extenso, com as letras Dalet, Lamed e Tav, nós obtemos a palavra porta, Dalet. Dalet simplesmente significa porta. E se nós lermos ela com uma outra vogal, com o shuruk, nós conseguimos chegar na palavra Dalut, que é com as mesmas letras e que significa pobre. E para relacionar essas duas, eu acrescento uma terceira palavra, que também começa com essa letra, que é a palavra davar. Davar significa palavra. E se nós fizermos essa relação, né, do que representa cada uma dessas letras da palavra davar, nós temos o Dalet, que representa uma porta, nós temos a letra Beit, que representa uma casa, e nós temos a letra Resh, que representa a cabeça, Rosh. Então, a palavra, quando ela é manifestada, como nós estamos fazendo aqui, ela é a porta da entrada da nossa cabeça, certo? Porque ela é a porta de nossa casa interior, porque ela manifesta o que está dentro de nós. Por isso que Freud dizia que quando João fala de Paulo, eu sei mais de João do que de Paulo, né? Essa frase que é atribuída a Freud, justamente porque pela palavra eu acabo conhecendo mais aquele que a expressa do que sobre o que ele está falando propriamente. Isso serve também para as escrituras, logicamente, para entendermos essa palavra divina, não é? Agora, qual a relação entre essas três palavras?
porta, pobre e casa. Bom, para responder a relação, eu vou me socorrer do Rabi Akiva, que é, enfim, quase um mito dentro da tradição judaica. O Rabi Akiva ele viveu na Roma Antiga, foi perseguido e se atribui a ele o início da tradição. Ele foi o professor do Rabi Simeon Bar Yochai, que era o Rabi que escreveu supostamente o Zohar. Então, o Rabi Akiva é quase um Rabi mítico, digamos assim, dentro da tradição, e ele tem um livro que é atribuído a ele, chamado Alfabeto do Rabi Akiva, no qual ele relaciona o Dalet com a palavra de Deus, mas ele também relaciona com a palavra do pobre, porque ele fala que disse o Senhor, vou ler aqui literalmente, tá, querido amigo? Disse o Senhor: tenho falado que levantarei o débil, Debartile Hakim Dal, que é um acróstico que se refere à palavra Dalet. Porque o que ele diz em relação a isso? Ele diz que a prece do pobre, a prece daquele que não tem nada mais material, que já se esgotou na matéria, nunca é deixada de mãos vazias. Ela é sempre acolhida pelo Senhor. Então ele liga a letra Dalet com o pobre e com a porta dos 4 elementos, dos 4 pontos, como disseste, da materialidade. Essa porta é estreita, que quando a pessoa nota que ela é uma limitação e abre essa porta, deixando entrar o divino, a divindade estaria sempre aberta para acolher essa prece. Eu acredito que para começarmos a nossa conversa é o que eu tinha para contribuir por aqui. Perfeito. Dando continuidade, então, ao tema que estamos estudando, nós temos o nome David, né? Do rei David, que é associado a Malkut, né? E o nome David é escrito com 2 Dalets e um Vav no meio, entre os 2 Dalets. E como o Dalet tem o valor numérico de 4 e o Vav tem o valor numérico de 6, se nós somarmos 4 mais 6 mais 4, nós temos o número 14. E aí o nome Davi, ele tem este valor numérico de 14, que nos remete àquela relação 1 para 4, onde 1 representa o espírito e 4, Dalet, representa a matéria. E essa relação 1 para 4 está presente na palavra Etz, né, que aparece na Torá, o vapor, de onde foi criado o próprio homem, e Etz também se escreve com Aleph e Dalet, ou seja, a relação 1 para 4 está presente. Na palavra Yad, mão, que se escreve com Yod, que tem o valor numérico de 10, e um Dalet, que tem o valor numérico de 4, nós temos 14 de novo, e a relação 1 para 4, né, está presente. Nós temos 14 falanges em nossas mãos, cada uma das nossas mãos tem 14 falanges, então está presente o 1 e o 4 também nessa relação. A palavra Emet, né, verdade, também tem essa relação 1 para 4, né, assim como a palavra Adam. Então essa relação 1 para 4, como eu já ouvi muito ser dito, é uma chave importante para nós compreendermos essa relação do espírito com a matéria. E como o rei David, né, está muito associado a essa letra Dalet e a Sefira de Malhut, que representa aqui a terra e o mundo material, essa letra Dalet acaba sendo a porta para a espiritualidade, quer dizer, onde nós estamos, mas representa também a necessidade de nós buscarmos essa relação com o espírito. Como tu bem disseste, o 4 sozinho, ele se torna vazio, mas o 4 preenchido pelo espírito, aí ele se torna uma completude e uma completude verdadeira. Sobre essa relação do 1 para 4 que abordaste, é muito interessante, porque então o David, ele mostra que ele era o rei que tinha essa ligação com a divindade, tanto que ele é o salmista, ele fez os salmos, e ele mostra também que o 4 sem essa ligação é só o pobre deste mundo, mas quando ele tem essa ligação, ele consegue passar desse mundo e ter esse espírito, certo? Que daí já passa justamente da manifestação. Eu gostaria ainda de mostrar essa ligação que fez o rei Davi na questão do Magen David, que é a estrela de Davi, certo? Como nós chegamos na estrela de Davi a partir do nome de Davi. Se nós pegarmos a letra Dalet
e colocarmos ela justamente naquela formatação do triângulo do 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10, nós podemos pegar o primeiro Dalet com um triângulo com vértice para cima, certo? E o segundo Dalet fazendo essa mesma alocação, porém com o vértice para baixo. E o Vav, que liga os dois triângulos, é justamente mostrando que os dois estão justapostos, e por isso se forma a estrela de 6 pontas do rei Davi, que é a manifestação justamente do humano com o divino. E outra questão interessante, meu querido amigo, que aí talvez torne um pouco complexa essa conversa, é a seguinte, que se nós fizermos essa estrela de Davi pensando que o 4 ele vai até 10, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10, e o outro Dalet também faz essa mesma operação de 1 mais 2 mais 3 mais 4, que também dá 10, aí nos resta apenas o 6, que é o Vav, e 10 mais 6 nos dá justamente o tetragrama divino, 26. Isso mostra uma assinatura da divindade. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, pode parecer talvez até um pouco criativo para quem não está acostumado a observar com essas lentes de como a simbologia ela vai abrindo portas, justamente por isso, porque o simbólico ele abre portas, ele traz essa riqueza de elementos, mas me ocorreu que justamente colocando o nome Davi dessa forma, a gente consegue chegar até o tetragrama. Perfeito, muito bonito o raciocínio. Lembrando que aqui não é um raciocínio linear, um raciocínio puramente lógico, mas é também intuitivo, né? E nós tentamos falar aqui do fundo de nossas almas. Então essas relações às vezes acontecem e elas são muito belas e de alguma forma, se elas nos aproximam da divindade, evidentemente que elas são muito úteis, né? Tem a história do rei Davi, ou pelo menos uma parte, a história do rei Davi na Bíblia é muito rica, mas eu peguei um trecho da segunda de Samuel, capítulo 16, que é um trecho muito ilustrativo com tudo isso que nós estamos falando. Quando o rei Davi teve o seu trono, a tentativa do seu filho Absalão de usurpar o seu trono, e o rei Davi, para não entrar em conflito com o seu filho, ele acaba fugindo de Jerusalém. E aqui diz que chegando Davi à cidade de Baurim, apareceu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Está a partir do versículo 5 até o versículo 13. E esse cidadão, Simei, foi amaldiçoando o rei Davi e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei e contra todos que iam à sua esquerda e à sua direita. E esse homem, então, o Simei, dizia: o Senhor agora te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, né? Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, o teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. E aí um dos servos de Davi, chamado Abissai, queria assassinar esse Simei, e disse assim: por que amaldiçoaria este cão morto ao meu rei e meu senhor? Deixa-me passar que eu tirarei a cabeça. E aí Davi não permitiu que o seu servo Abissai matasse Simei, porque ele disse o seguinte: o Senhor permite que Simei amaldiçoe Davi. O Senhor disse para Simei amaldiçoar Davi. Então, se o Senhor está permitindo, deixai-o que ele me amaldiçoe. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com o bem a maldição que ouvi neste dia. E aí prosseguiu Davi o seu caminho com seus homens, e Simei foi ao longo, caminhando, amaldiçoando e atirando pedras contra ele. E essa passagem, ela é muito ilustrativa, porque mostra a matéria se submetendo ao espírito, né? Mostra a humildade do rei Davi, e ele, se fazendo pequeno, tornou-se grande, pela sua humildade em aceitar essa ofensa da matéria, em aceitar essa humilhação, por entender que essa humilhação que ele estava sentindo na carne vinha de um plano superior, vinha do alto. Então Davi teve essa humildade de aceitar a humilhação, por entender que essa humilhação da carne servia, de alguma maneira, a uma purificação vinda do plano invisível.
Perfeito. Obrigado por trazeres essa bela história do rei Davi. É interessante porque reflete bem a ideia que nós falávamos aqui da letra Dalet e do nome David, né? Dessa relação 1 para 4, no sentido de que mesmo essas tribulações, essa pobreza que muitas vezes nós passamos, mesmo tendo dinheiro, o rei Davi era rico, era o rei de Israel, tinha seguidores, etc. Porém, ele sofria as atribulações como todo ser humano, mas entendia que havia uma conexão com o divino, essa conexão com o número 1, e esse ato de humildade que nós vemos expresso nos Salmos, e aqui eu já deixo, meu querido amigo, um convite para fazermos uma parte 2 desse episódio do Rei Davi e do Dalet, porque apenas dos Salmos, enquanto você referia essas histórias, eu me recordei de alguns que eu gostaria muito de abordar, demonstrando essa relação que o rei Davi estabelecia com a divindade, se colocando à disposição desse número 1, e me parece que nós conseguiremos ilustrar ainda melhor. Mas se for para finalizar, a guisa de conclusão a nossa conversa, nós podemos pensar esse Dalet como a porta que precisa ser batida, a porta do templo que precisa ser aberta, no sentido de justamente baixar nossas defesas, baixar nossas amarras materiais para permitir que o espírito se manifeste. O 4 é a prisão da matéria, o 1 é a manifestação do espírito. Então, que possamos fazer essa busca, meu querido amigo, já que já passamos no nosso tempo, eu te convido também para seguirmos fazendo esse podcast sobre o rei Davi. Além disso, queria deixar aqui um abraço à nossa querida professora Etiane, que nos inspirou até aqui com essas lições, e deixar a você que vem nos acompanhando, lhe agradecendo por ter vindo até aqui, e que nós possamos continuar conversando. Ficamos à vossa disposição. Se tiveres alguma observação, comentário, críticas, elogios, estamos à vossa disposição, sempre atentos. Um grande abraço, querido amigo, querido amigos, e até a próxima.